Quando o Lula apareceu na reunião de surpresa e pediu que os deputados e ministros fossem para o embate e mostrasse o seu governo atual e o governo do Bolsonaro, os deputados estão seguindo à risca seu pedido. Quando os bolsonaristas falam em inflação de alimentos, eu quero lembrar como era a inflação de alimentos no governo Bolsonaro. Os bolsonaristas e o Bolsonaro nunca se preocupou com o preço de alimentos e nem com a renda do povo brasileiro. O presidente Lula, sim, se preocupa. E olha como é a inflação comparativamente. Porque desde o primeiro dia o presidente Lula cuida do preço dos alimentos e da renda do povo brasileiro, que aumentou a renda, e mesmo esse valor aqui se deve a um efeito de alguém que Bolsonaro endeusa. Quando o Trump se elegeu, aumentou o dólar. Esse aí é o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que vem fazer comparação do governo atual com o governo Bolsonaro. O senhor só esqueceu de falar que no tempo do Bolsonaro estávamos em pandemia e guerra na Ucrânia. E o senhor fala que os bolsonaristas não se preocupam com o preço dos alimentos? Como que os bolsonaristas não se preocupam? Se os bolsonaristas é o povo. Ele fala como se os bolsonaristas fossem parlamentares. Como se os bolsonaristas tivessem a vida mole que você tem, ministro. Essa tática do Lula, comparar os dois governos, é um tiro no pé dele mesmo. É um tiro no pé de um governo despreparado, de um governo falido, de um governo sem proposta, de um governo sem rumo, de um governo que não sabe nem o que fazer para solucionar o problema do país. Você foi eleito, Lula, com o propósito de entregar alimentos baratos na mesa do trabalhador. O problema agora é seu, não é mais do Bolsonaro não. Te vira. Queremos saber resultados do teu governo, não é mais do Bolsonaro não. Mostre você a que veio. No governo Bolsonaro teve estiagem, teve problema com fertilizante que depois ele conseguiu lá com a Rússia, mesmo em guerra. Queremos saber do problema é agora, não é do passado não. Assuma que você não tem competência para resolver o problema, que é muito mais bonito do que você ficar comparando o governo passado. E vamos deixar de mimimi.